Sejam bem-vindos ao Ouse Ser Bom, o canal onde você aprende atividades diferenciadas para ensinar o Evangelho de Cristo para as crianças. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 3 princípios diferentes tirados de 2 histórias. A primeira delas é de Eliseu e Naamã. Para essa história, eu tenho 5 sugestões de atividade, bastante coisa. A primeira delas é uma que está lá no livro do Vem Segue-me mesmo, e você pode recortar, colar esses 2 bonequinhos num palito, ao contrário um do outro, e quando ele entrar na água, você gira o palito e sobe ele de novo e ele vai subir limpinho. A minha sugestão para essa atividade também é que você imprima esse laguinho um pouco maior, que dê para você colocar em volta de um copo. Eu acho que a ideia de entrar no copo e sair é mais interessante do que só no papel para as crianças. Para minha segunda sugestão de atividade, você vai precisar desses materiais aqui. Um copo de papel, um pouco de água bem quente, uma caneta normal e uma caneta apagável. Para fazer ela, você vai desenhar com a caneta normal um bonequinho no seu copo de papel e aí com a caneta apagável você vai fazer alguns machucados nele como se fosse a doença que Naamã tinha. Ele vai ficar dessa forma. Depois é só você colocar a água bem quente no copo até cobrir o boneco e você vai ver que vai desaparecer as manchinhas que você fez. A terceira sugestão de atividades que eu tenho também é uma que está lá no vídeo das crianças e para ela você vai usar uma imagem, eu peguei a própria que tinha no livro do Vem Segue-me dessa semana, um pote de vidro com um pouco de água, ele precisa ser maior do que essa imagem porque ela vai assim por baixo dele, um pouquinho de pimenta do reino e aí você vai usar detergente ou então um sabão líquido. Você pode ver como essa atividade funciona lá no vídeo das crianças, é bem legal, elas ficam bem impressionadas com ela. A minha quarta sugestão de atividade, você vai precisar de uma florzinha recortada em papel mesmo, um prato que você coloque um pouquinho de água. Não precisa ser muito, pode ser só para cobrir o fundo do prato. Então, você vai pegar a florzinha que você cortou e você vai dobrar, não precisa ser muito, cada uma das pétalas para dentro. Ela vai ficar dessa forma. Você pode explicar para a criança que, assim como essa florzinha precisa de uma coisa simples como água para se abrir, Naamã também precisou fazer uma coisa simples que o Senhor pediu para ele, que foi entrar na água e se lavar. Essa atividade é legal porque você também pode fazer com várias crianças, você pode fazer várias florzinhas e dá para cada uma delas colocar a sua florzinha na água e ver ela se abrindo. A minha quinta e última sugestão de atividades para essa história, você vai precisar de um pote de água, um ziplock, com um desenho de um bonequinho dentro que tem algumas manchinhas nele e uma caneta permanente. Eu já ensinei essa atividade no vídeo da semana passada, mas eu vou ensinar de novo. Você precisa colocar o desenho dentro do ziplock, de preferência colado com um durex atrás para que ele fique paradinho no lugar. E aí você vai pegar a sua caneta permanente e vai contornar toda a silhueta do bonequinho com a caneta transparente, mas sem contornar as manchinhas. Sela bem direitinho esse ziplock e quando você colocar ele dentro da água, as manchinhas todas vão desaparecer. Então você pode simbolizar isso aqui para contar a história de Naamã. Então, o primeiro princípio que podemos retirar dessa história de Eliseu e Naamã é que Deus pode realizar milagres através de coisas simples.
O segundo princípio é que podemos ajudar nossos amigos e nossa família a abrir os ouvidos e ouvir o que o profeta tem para dizer. Para ensinar esse princípio de abrir os nossos ouvidos e ouvir o que o profeta fala com a ajuda dos nossos amigos, eu tenho algumas sugestões de atividade. A primeira delas, você vai precisar de um copo de papel. Eu desenhei um rosto aqui, mas você pode colar uma imagem também. Ele precisa ter 2 aberturas ao lado, onde seriam as orelhas do bonequinho, e dentro você coloca uma bexiga com água. Você vai ver que quando você empurra essa bexiga aqui embaixo, ela entra e acaba saindo dos lados como se fossem as orelhinhas saindo para o lado. Você pode até desenhar orelhinhas aqui na bexiga se você quiser. Então você pode dizer para a criança que às vezes a gente precisa dar só um empurrãozinho nos nossos amigos para que eles abram os ouvidos e escutem o profeta. A minha segunda sugestão de atividade para ensinar esse princípio para as crianças, você vai precisar desses materiais aqui. É um palito de churrasco com a carinha de uma criança colada na ponta, um pedacinho de caixa de ovo, um pouco de palitos de dente, alguns rostos de criança, mas sem as orelhinhas, e aí um parzinho de orelhas de papel mesmo para cada uma delas, e cola quente. Para fazer a montagem dessa atividade, você vai começar colando cada uma das orelhinhas em um palito de dente. De forma que ela fique assim, e você vai colocar esses palitos assim na diagonal em cada um dos quadradinhos de ovo que você tem na sua caixa. Ele vai ficar dessa forma, parecendo um barquinho com vários remos do lado. Na parte de baixo, os palitos precisam ficar cruzados e as pontinhas o mais próxima uma da outra. E a gente vai colar esse palito de churrasco bem no meio de cada uma das pontinhas com a cola quente, dessa forma. Ele vai ficar colado dessa forma. Certifique-se de que as orelhinhas e a bonequinha estejam viradas para frente, e então você vai colar cada uma das carinhas sem orelha em um desses espacinhos da sua caixa. É dessa forma que vai ficar no final. E com essa atividade você pode explicar para a criança que com a ajuda e o exemplo dela, ouvindo o profeta, ela pode puxar a atenção dos seus amigos e família para também abrirem seus ouvidos e poderem ouvir e obedecer o profeta. A terceira sugestão de atividade que eu tenho para esse tema, você vai precisar de 2 papéis coloridos, de preferência de cores diferentes, uma tesoura e um pequeno elástico. A montagem dessa atividade é feita da seguinte forma: pega o seu primeiro papel e dobra no meio. Pegue esse pedaço da metade e dobre ao meio de novo. E a ponta de cima ao meio de novo.
Repita o processo do outro lado. Pegue a pontinha de baixo e dobre ao meio novamente, dos dois lados. Dessa forma. Nessa parte de baixo, não onde tem a abertura, nessa parte dobrada, pegue sua tesoura e corte um pedaço assim. Passe o elástico dentro desse corte. E depois, na parte de cima, puxe até o final. Ele vai ficar dessa forma. Esse aqui vai ser o lançador do nosso avião de papel. A outra folha colorida nós vamos usar para o nosso avião de papel. Comece dobrando ao meio assim. Abra, junte essa ponta com o meio. A outra ponta também. Então, você vai pegar essa pontinha daqui e vai juntar com o meio, dessa forma. O outro lado também, essa pontinha daqui no meio. Vire do outro lado e pegue essa ponta e coloque pra cá de forma que ela fique maior do que o papel. Vire de novo pro outro lado e pegue essa pontinha e coloque no meio. Depois pegue essa ponta e coloque alinhado nessa linha daqui. Vire desse outro lado e dobre esse daqui nessa linha. Dobre esse lado aqui e ele vai se tornar o aviãozinho. Ao meio novamente, então essa parte aqui para fora, ela vai ser a asa do avião. Do outro lado também. É assim que vai ficar o seu aviãozinho.
você pode colocar o seu aviãozinho no lançador com a parte de trás dele, onde o elástico fechou, e a parte da frente, onde tem aquele cortezinho. Você pode dizer para a criança que quando estamos sozinhos, até podemos ir para onde precisamos. Naamã chegou a ir até o profeta para perguntar o que precisava ser feito, mas depois ele precisou de um empurrãozinho dos seus sacerdotes para poder ir mais longe e ser curado efetivamente. Então você pode dizer que o amigo ou a família que está precisando daquele empurrãozinho é esse avião e o lançador é a criança. E quando temos a ajuda e o exemplo de outras pessoas, podemos ir muito mais longe e podemos ouvir e obedecer o que o Pai Celestial quer que façamos. Eu fiz essa atividade lá no vídeo das crianças. Se você quiser ver como eu expliquei, você pode assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. O terceiro e último princípio que vamos ensinar para as crianças essa semana vem da história de Eliseu e o exército do Senhor. É uma história bem impressionante, as crianças gostam muito dessa história. E para a primeira sugestão de atividades que eu tenho, você vai precisar de um grampo de roupa, uma imagem de um exército, eu peguei da própria história que tem no Vem Segue-me, cortada ao meio. Uma imagem dos cavaleiros pegando fogo, eu também peguei essa da história do Vem Segue-me. E durex. Você vai precisar colar cada uma das metades da imagem com o exército no seu grampo. Dessa forma, então do outro lado do grampo, você vai colar a imagem com os cavaleiros. E você pode usar essa simples atividade para contar para as crianças que o jovem servo de Eliseu estava temendo o exército do lado de fora, mas quando Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos dele, ele poderia ver que eles estavam protegidos pelo exército de fogo. A minha segunda sugestão de atividade para esse tema, você vai precisar de uma imagem dos cavalos e das carruagens pegando fogo. Essa daqui eu peguei lá do livro do Vem Segue-me mesmo. 2 palitos de sorvete, um elástico, uma imagem de preferência bem menor do que a outra que você pegou das carruagens e do cavaleiro, e durex. Você vai precisar dobrar essa imagem em vários filetinhos. Junta dessa forma e passa o seu elástico bem no meio dessa dobradura. Cole com um durex uma das pontas dessa forma. Então você vai colar os 2 palitos em cada uma das pontas, de forma que a ponta do palito
fique para o lado contrário do elástico, dessa forma. E por fim, coloque a imagem de Eliseu com seu servo bem aqui no meio, no elástico. Então, você pode dizer que quando o Senhor abriu os olhos do servo, ele pôde ver aquilo que Eliseu estava vendo e podia ver que eles estavam rodeados por um exército do Senhor que estava os protegendo. Você pode ver lá no vídeo das crianças que eu vou deixar aqui na descrição como que eu expliquei essa atividade para as crianças, relacionando ela com a história. E essas foram as sugestões de atividades que eu tinha para os temas dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo das crianças, onde eu faço algumas dessas atividades e também eu conto as histórias e pode ajudar vocês na maneira como contar para as crianças. E também vou deixar aqui na descrição links de atividades relacionadas a essas histórias que eu encontrei nas revistas Meu Amigo e Força dos Jovens. E lembre-se sempre, ouse aprender, ouse ensinar, ouse ser bom.